Quero falar também sobre mais um jogador ex-Vitória, que é o Apodi, né? O Apodi que hoje tem 37 anos de idade. Dá para colocar que basicamente despontou, né, no futebol brasileiro nas categorias de base do Vitória, estreando no profissional ainda em 2006 e uma excelente Série A na temporada de 2007. Hoje o Apodi de fato não está em alta na sua carreira, mas é um jogador que já demonstrou interesse, a sua esposa também, né, a Thaís, que inclusive é jogadora, passou aí na Ponte Preta, no Goiás, no Vila Nova também. Ela comentou, né, que tem o interesse sim de voltar para Salvador, a Thaís, que é inclusive torcedora do Vitória. Nesta postagem, né, do Apodi lá no Instagram, ainda em 2022, foi em agosto daquele ano, uma foto do Apodi junto com seu filho, o filho dele vestindo a camisa do Vitória, e nos comentários o torcedor pedindo, né, o retorno do Apodi ao Leão, e a esposa dele comentou o seguinte, abre aspas, Vitória é a nossa casa, será um prazer voltar para casa, fecha aspas. Então dando a entender, né, e de fato deixando muito claro também este carinho, né, esta consideração ao Esporte Clube Vitória. Eu gosto do Apodi, tá? De fato a temporada dele não é boa, em 30 jogos até aqui pelo Vila só marcou um gol e deu uma assistência. Eu não pensaria no Apodi, por exemplo, para chegar e ser um jogador útil dentro do elenco no quesito titular e etc, independente da divisão, seja Série A ou Série B. Mas talvez, né, se o jogador tiver o interesse de pendurar as chuteiras, por exemplo, poderia ser um bom campeonato baiano, por exemplo, com o Vitória, ou um contrato de produtividade. Né, às vezes pode estar desconfiado, pô, o cara já está com 37, faz 38 anos nesse final de ano. Na parte física, o Apodi, ele ainda é magrinho, né? O Apodi é magro, ele corre pra caramba até hoje, não se lesiona com muita frequência, só que tecnicamente falando, ele caiu demais de rendimento, se a gente pegar a temporada de 2022 para cá, né? A Série B que ele fez, por exemplo, pelo Goiás em 2021 foi muito boa. Alguns jogos de 2022 na Série A ele até conseguia aparecer pelo Goiás, mas em 2023 já deu uma queda física, né, muito grande, e isso acabou impactando também no seu futebol. Foram 33 jogos pelo Goiás no ano passado, 5 gols e 1 assistência, mas não conseguiu ser um nome útil no Brasileirão, onde apareceu apenas 13 vezes. Pode deixar a sua opinião, se você lembra quando o Apodi começa ali nas categorias de base do Vitória, né, ainda em meados de 2006, se compensa, né, o Leão pensar talvez em repatriar o jogador, pensando em uma homenagem ou algo nesse sentido, ou a despedida, né, talvez do futebol, ou se não, né, se você pensa que ele pode ser útil ainda no ano que vem, num campeonato baiano, utilizar ele para teste mesmo, né, quem sabe um contrato de produtividade. Como eu falei, ele não é um jogador que se lesiona. Nesta temporada pelo Vila Nova, ele jogou 14 jogos na Série B, deu uma assistência, não foi titular em nenhum jogo. Mas, se a gente pegar aqui, ele fica todos os jogos, ele está pelo menos no banco de reservas. Das últimas 3, 6, 9, 12, 15. Das últimas 15 atuações, dos 15 jogos, né, ele ficou no banco de reservas em 11 deles e jogou outros 4. Então é um cara que viaja, enfim, consegue se apresentar, né, ao elenco, mas não é aquele mesmo jogador, por exemplo, da época da Chapecoense. Depois disso, né, ele sai, roda bastante, inclusive passa no rival Bahia na temporada de 2010, jogou pelo Santos, Cruzeiro, Ceará, Sport, Chapecoense, CSA, Ponte Preta, Goiás e Vila Nova, além do futebol da Arábia Saudita, Arábia Saudita, México e Rússia. Pode deixar o seu pitaco sobre o Apodi. Hoje, com 37 anos de idade, o contrato dele no Vila Nova já se encerra em dezembro, beleza? O nosso vídeo de hoje para falar sobre esta possibilidade do Vitória e qualquer clube desta Série A do Campeonato Brasileiro de ainda poder contratar jogadores até o dia 20 de setembro que estejam livres no mercado da bola, ou seja, até esta próxima sexta-feira. E olhando o mercado, também a necessidade de um outro meio-campista para fazer sombra ali ao Mateuzinho nesta reta final de primeira divisão, eu penso que o Emiliano Marcondes seria sim uma boa escolha. Um jogador que tem dupla nacionalidade, ele nasceu na Dinamarca, só que a mãe dele é brasileira, né? O pai é dinamarquês, a mãe brasileira, e ele tem as duas cidadanias. Inclusive jogou na seleção de base da Dinamarca, né? A Eurocopa Sub-21 na temporada de 2017 e outras 4 partidas também pela seleção dinamarquesa. Ele está livre no mercado após passagem pelo Bournemouth, né? Ele pertencia ao Bournemouth, um clube pequeno da Inglaterra, mas que nas últimas temporadas vem conseguindo se consolidar no âmbito da primeira divisão inglesa, né? Se a gente pegar de 2016 para cá, né? Vem um clube bastante organizado. E o Emiliano estava por último no Hibernian, esse clube da primeira divisão escocesa. Foram 17 jogos
com 3 assistências. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Marcondes nesta última temporada lá na Escócia, uma nota média segundo o SofaScore bem interessante, né? Uma nota média de aproximadamente 7.07. Está livre, não tem um novo clube, segundo informações do site Transfermarkt, né? Pode assinar com qualquer clube da Série A. E ele é sim muito versátil, um jogador que consegue articular boas jogadas pelo meio de campo, pode fazer uma função tanto de um camisa 10, né, aquele maestro, quanto também de um segundo meio-campista, pode atuar assim. Tanto é que nesse mapa de movimentação vocês podem observar que está bastante preenchido. Então, um jogador que ainda tem esse fôlego, esse vigor físico de voltar, por exemplo, para ajudar na marcação. Pode atuar também pelos lados, né? Já fez essa função em outros momentos da carreira. Gosto do Emiliano Marcondes, tá? Penso que seria assim, um jogador de muita qualidade em uma realidade de primeira divisão. Não é um craque, tá? Ou algo nesse sentido, um jogador que vai chegar agora e marcar 10 gols, por exemplo, na Série A, não é essa a questão, mas penso que é um jogador com uma característica alternativa no mercado, né? Um cara que é brasileiro. Até li uma entrevista dele falando, não sei ao site agora ao certo para dar aqui aos créditos, só que ele falou que teria o interesse de jogar na seleção brasileira, etc. Nunca teve essa oportunidade, né? Ele que começa ainda no Nordsjælland, esse clube lá da Dinamarca, em 2012, né? Ele faz a melhor temporada dele em 2016, com 12 gols, também naquele próximo ano foram 18 gols pelo Nordsjælland, até se mudar para o Brentford, clube antigo de Londres, ficou muito tempo na segunda divisão, e o Emiliano Marcondes ele foi um dos responsáveis por levar, né, de volta o Brentford à primeira divisão na temporada 2020-21. Foram 40 jogos naquele ano, com 3 gols marcados e 3 assistências na segundona inglesa. Ele que o Brentford não jogava a primeira divisão, por exemplo, há 75 anos. E na temporada seguinte, o Emiliano acabou se mudando para o Bournemouth. Naquela época também, na segundona inglesa, foi bem, conseguiu o acesso no ano seguinte da mesma forma, marcando 5 gols em 21 jogos. Foi até emprestado na temporada 22-23 novamente para a Dinamarca e agora esse novo reempréstimo ao Hibernian no futebol escocês. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Emiliano Marcondes, jogador bastante versátil, penso que seria uma boa pro Vitória para qualquer clube, tá? Dessa parte mediana da tabela de classificação, não é um craque, mas até mesmo pensando no ano que vem, independente da divisão, seja Série A ou Série B, acho que é um nome interessante e por estar livre, você não tem aquela dificuldade de negociar com o clube, tem um tempo limite, etc. Até esta próxima sexta-feira, o Vitória e qualquer clube da Série A pode contratar jogadores dentro dessas características, né, que estejam livres no mercado da bola. A última atuação desse dinamarquês foi a